Olá, querido irmão, querida irmã. Chegamos na lição de domingo e hoje, nesse momento em que descansamos um pouquinho, estamos em casa aí para preparar as coisas de casa e organizar tudo para a semana útil, né? Nós vamos estar sentando um pouquinho para estudarmos a lição da Escola Sabatina, seguindo aí a lição de número 6, onde hoje falaremos aí sobre o título Não acrescentem e nem diminuam. O texto base é Deuteronômio 4, verso 1 e 2. E se você estiver aí com a sua Bíblia, é sempre importante você acompanhar esses textos e refletindo ali na Bíblia. Eu sempre te lembro que a lição da Escola Sabatina serve ao propósito de conduzir-nos ao estudo da Bíblia. Então, não se esqueça disso. Lá em Deuteronômio 4, 1 a 2, diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. E aí, chegamos no versículo 2 com o foco principal da lição de hoje. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Essa é uma informação muito importante, uma lição muito importante que Deus nos dá. Ele exige que Israel cumpra os seus mandamentos e que esse cumprimento ele aconteça a partir de uma preservação da lei de Deus. Não seria possível, ali não seria permitido a Israel o aumento, né, daquilo ou a diminuição. E, bom, Israel tinha isso em mente, mas quando nós olhamos para a sua história, por vezes percebemos que isso não é muito bem praticado. Se você prestar bastante atenção, perceberá que Israel, por exemplo, é levado ao exílio, ali no contexto de Ezequiel, Daniel, Jeremias, exatamente porque, por vários momentos, o povo acaba se afastando desse princípio de obediência e observância à lei de Deus e acaba diminuindo ali a lei, mesmo que apenas de forma prática. E esse é um assunto muito importante não apenas para Israel, mas diz respeito a toda a humanidade, porque há um interesse geral do inimigo de Deus pela diminuição da lei de Deus ou por sua deturpação a partir do acréscimo de princípios que não estão ali e que acabam fazendo com que as pessoas elas decidam não se relacionar com Deus por entendê-lo de uma forma equivocada, já que alguns apresentam a Deus dessa forma. Perceba nesse texto aqui do livro Mensagens Escolhidas, bem interessante, onde é dito o seguinte: Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, a obra de mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. Infelizmente, nós vemos isso no mundo cristão atual. Pessoas que se dispõem a não apresentar a palavra de Deus, seja indo além, normalmente através da busca de benefícios próprios, ou até mesmo suprimindo elementos da lei de Deus, da vontade de Deus, da sua palavra, a fim de que a religião ela seja mais acessível, mais facilitada, ou mesmo a fim de que as pessoas possam adequar suas vontades à religião divina. E isso é preocupante porque, por vezes, se você não prestar bastante atenção, isso pode acontecer mesmo com você e comigo. Tente pensar um pouquinho se você não já acabou caindo em algum momento nessa tentação de suprimir alguma lei de Deus, mesmo que de forma extremamente passiva ou, como posso dizer, omissiva, por omissão, sabe? Você olhar assim, mesmo que você falhe, eu duvido que você vá dizer para mim, não, a lei de Deus ela não precisa ser totalmente respeitada, mas talvez você olhar assim e falar, mas isso é só uma orientação, ou então aquilo não é tão relevante, sabe? Às vezes, em questões como as leis de saúde, as leis de modéstia, ou até outros elementos, é muito perigoso quando nós suprimimos elementos da lei de Deus, diminuímos elementos da lei de Deus. Pense um pouquinho também se talvez você não tenha acrescentado e colocado mais encargo, mais carga à lei de Deus, além do que de fato Deus ele coloca, que é uma lei de libertação. Então perceba-se no contato aí, você que é mais antigo de igreja, perceba-se no contato com os novos conversos, se você não tem ido além daquilo que Deus tem colocado e aumentado a lei de Deus e colocado uma carga que não deveria existir. Esses são elementos que nós precisamos nos policiar.
E a lição de hoje, ela nos traz essa atitude de pensar. Porque a orientação de Deus para Israel, e ela se mantém para nós, é: não aumente nem diminua a lei de Deus. Observe os mandamentos dele. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença dele. Até amanhã.